A graça e a paz de Jesus, amados, já está no nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Deuteronômio capítulo 8. Deus fala aos israelitas, quando vocês entrarem na terra da promessa, vocês lembrem de como Deus conduziu vocês no deserto esses 40 anos. Então, assim como Ele conduziu vocês num terreno de escassez, onde não tinha água, e não tinha plantação, não tinha alimentos, como tem na terra prometida. Você sabe, no deserto não se planta e nem se colhe. Aí você sabia que o deserto está na agenda de Deus? Sim, porque todos nós em algum momento vamos manifestar falta de fé. Se lembra, eles só tiveram o deserto porque não manifestaram fé. Se eles crescem, eles entrariam logo na terra prometida. Mas isso não aconteceu porque eles manifestaram incredulidade. Por causa disso, tiveram que permanecer 40 anos no deserto. Mesmo que não fosse aqueles 40 anos entre o Egito, que simboliza nossa libertação da escravidão, do pecado, nosso novo nascimento ao passar ali pelo Mar Vermelho, que aponta para o batismo, você vai ter um momento de deserto antes de entrar na Terra da Promessa. A Terra da Promessa aponta para uma vida vivida no Espírito. Só que há muitos obstáculos na nossa alma e elas são tratadas, esses obstáculos, eles são tratados no deserto. Então há um ensino no deserto. O deserto está na agenda de Deus, para todos. Todos nós vamos passar por algum deserto. E na verdade, às vezes por vários momentos de escassez, de deserto. Por quê? Porque o deserto é uma escola. Então a Bíblia diz que Deus fez com que eles estivessem no deserto para os humilhar, para os provar e ver o que estava no seu coração. Então, presta atenção. Quando a gente diz para os humilhar, não é lhe fazer mal. Às vezes a gente pensa, quando a Bíblia diz para humilhar vocês, humilhar é assim, abusar ou agir de uma maneira maldosa na nossa direção. Não, a humilhação de Deus é nos colocar no devido lugar para nós recebermos melhor. Lembra quando Jesus diz, vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nos humilhar é nos colocar numa condição onde esse coração humilde se manifesta. Quando esse coração humilde se manifesta, é que nós aprendemos de verdade. Então, assim, enquanto não passamos pela escola do deserto, nossos olhos, muitas vezes, a nossa confiança está naquilo que nós temos, na provisão que nós temos, na força que nós temos. Mas quando nós vamos para essa escola no deserto, onde é cheio de escassez, aquela situação vai fazer com que toda a nossa atenção se volte para Deus. Por quê? Porque nós não vamos poder fazer nada de nós mesmos. E é isso que o deserto vai provar, né? Que há um Criador, há um Pai que te ama e que te ensina. E que se você depender dele, ele é capaz de trazer água no deserto, como ele fez. É capaz de fazer cair pão do céu, porque toda a provisão, tudo que nós precisamos, vem de Deus. Até Jesus enfrentou um deserto, né? Então, depois dele ser batizado, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Isso está nos evangelhos. E Jesus ali, ele é tentado. E ele responde com as palavras que estão em Deuteronômio capítulo 8, né? Que no deserto se aprende, debaixo dessa humilhação, dessa disciplina, que é isso que o Pai está fazendo conosco, que não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, no deserto a maior provisão é o que Deus fala. E Deus fala no deserto para nós. Então, assim, cada um de nós vai passar para um deserto, mas assim, não tenha receio disso. Ninguém passa pelo deserto e permanece o mesmo. Não. Ele vai estar com o coração mais aberto, mais preparado para responder às coisas de Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, né? Mas você sabia que Deus está preocupado mais com a obra de Deus em você do que aquilo que você pode fazer por Ele? E por isso que no deserto Ele está fazendo uma obra em você, preparando você para que o seu coração alargue e você possa ser ainda mais usado e abençoado por Deus. Quer dizer, que a bênção e a graça de Deus possam fluir de maneira plena através de você. Mas algumas coisas a respeito do deserto. No deserto, assim, cada um tem uma prova. Quer dizer, a minha prova no deserto não é a sua prova. Assim, Deus, ele nos trata individualmente. Então, assim, é como aquela prova que o professor leva e ela é diferente do outro. Quer dizer, não dá para você colar. Não dá para você colar da minha prova, né? Assim, meu testemunho pode fortalecer você, meu testemunho pode dar
para você algum ânimo, mas assim, cada um tem uma prova específica, por isso não dá para colar no deserto. Essa prova, ela é individual, mas saiba de uma coisa, Deus está com você. E quando Ele está com você, não importa o lugar, até o deserto se torna ouro, quando é Deus que está conosco, nos fazendo ali perseverar naquilo que nós estamos enfrentando. Então, presta atenção, se você está enfrentando hoje um deserto, Deus quer te ensinar algo. E acredite, você vai sair dessa situação melhor do que você estava. Porque Deus vai estar alargando o seu coração, te dando um coração correto para andar junto com Ele. O que é que você deve manifestar no deserto? Fé. Crê. Olhe para Ele. Dependa dEle. Não olhe para a escassez. Olhe para o Deus que provê. E Ele vai mudar tudo isso. Quanto mais nós nos rendemos a Deus na situação de deserto, mais rápido Ele termina. Lembra, Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés passou 40 anos. Isso depende de como nós rendemos mais rapidamente o nosso coração. Então se renda o mais rápido possível para Ele no deserto. Confia nele. E o tempo do deserto acaba. Você enfrentará outros, mas terá sempre vitória, porque o Senhor está do seu lado. Amém? Então, Deus te abençoe, meu amado. Receba o pão da casa.